Meninos, em primeiro lugar, parabéns. Que filmaço. Krenak. Paula Saldanha, jornalista. Eu pedi para fazer a pergunta logo, porque lá atrás, Krenak, na entrevista que você nos deu, acho que foi na Rio 92, você contando como você e Chico Mendes se juntaram e criaram a Aliança dos Povos da Floresta. Pela primeira vez no Brasil, as populações passaram a ter direito à terra com a criação das reservas extrativistas. Ali estava o embrião das reservas extrativistas, criadas na Amazônia, depois espalhadas por todo o Brasil. Pergunta: você não acha que com esse novo governo, voltado para o povo brasileiro, é o momento da gente fazer uma proposta forte, ambiciosa, para criar mais e mais reservas extrativistas, para dar direito à terra para aquelas populações que sempre tiveram direito aos seus territórios? Qual a estratégia que podia ser usada? Pergunto, Krenak. Boa noite a todos, todas, todes. Paula, prazer te ver. Nós estamos vivendo outro tempo. Nem sei se a experiência que a gente viveu na década de 90 tem total aceitação pelos povos que vivem nessa imensidão que é a Amazônia. As reservas extrativistas atenderam a um tempo, a um momento da nossa história. E o Brasil vai ter que resolver como lidar com a disputa que acontece hoje nesse território que nós chamamos de Amazônia, e que não é só brasileiro, né? O Pepe, o nosso querido e genial comentador da situação daquela região onde ele vive, que não é Brasil, mas que está ali na fronteira com o Brasil, lembrando a gente que a Amazônia tem 9 países que integram essa vasta região da bacia amazônica, que é a Pan-Amazônia. Então, um pensamento sobre essa região é mais complexo e ele não vai sair só do Brasil, ele tem que sair desses governos da bacia amazônica. Quem sabe lá na COP agora, nessa coisa no Egito, alguém tem uma ideia boa sobre como engajar todos esses governos na busca de novas ideias sobre essa região do mundo. É muito mais do que criar reserva extrativista, unidade de conservação. Criar unidade de conservação é pouco. Esse filme, ele problematiza tantas questões, ele mostra como que a produção de energia, de alimento, a infraestrutura, como que ele já descaracterizou grandes partes disso que a gente chama genericamente Amazônia. E tem muitas cidades, tem muitos assentamentos humanos em condição miserável, tem muita disputa. Dentro do território Yanomami tem 20 mil garimpeiros. Então, muito mais do que criar reserva extrativista, a gente vai ter que pensar o que fazer com essa população abandonada no meio de uma vasta região muito rica, mas que as pessoas estão sem horizonte. É isso que a gente vê na fala da Kátia, essa mulher maravilhosa. Ela tem uma consciência enorme. É surpreendente o que ela já, de partida, ela já vai falando. Ela contando a experiência da infância dela. O Paiaré, o pai dela, é da minha geração. O Paiaré não está mais aqui, ela continua a luta do pai dela. E aquela geração, que é a geração do Chico Mendes também, aquela geração deu uma resposta para o seu tempo. Agora, quem está vivo, que pense alguma coisa para além daquilo. A gente não vai repetir isso, porque não atende mais a gravidade da coisa. Mas a questão fundiária é uma questão básica na Amazônia, que expulsa as populações
impulsões de pobreza das cidades. Ainda bem que você está aqui para animar essa conversa desse jeito. Você quer comentar isso? Eu só queria... Tá bom. Eu só queria acrescentar que, no caso da Kátia, realmente a Kátia, a força dela está ali. E eu queria comentar que a Kátia hoje está sendo ameaçada, né? Ela está sendo processada pela Vale, pela Eletronorte e pela Suzano. Então, uma das formas que a gente hoje tem, é possível a gente dar visibilidade a essa, e é uma forma de protegê-la, uma forma de dar... A história do povo da Kátia é uma história que eu diria que merecia um filme de ficção, né? Porque a história dela é muito potente. E nesse processo todo, ela é uma narradora nata, ela faz uma dialética consigo mesma. Né? Então ela vai fazendo, vai falando. E eu lembro que o Bessa Freire está aqui, né? E o Bessa, eu lembro que ele comentou uma vez comigo que ele falou assim: processo de edição é um processo complicado, você sabe, Paula. E aí o Bessa, se eles quiserem matar, deixa matar teus irmãos, tu foge. Aí o grande amigo, né, o professor Bessa, falou: Marcos, né, blank, o filme tem que começar aqui. Mas enfim, é porque a Kátia tem esse poder realmente de narradora que ela tem forte, mas eu acho que o que ela traz ali, eu acho que ela apresenta outros possíveis, né, para os povos indígenas, o fato de ela confrontar, ser uma primeira cacique do seu povo, confrontando, né, o status quo daquela região toda. A Vale hoje, ela tem, entende, ela está intimidada, porque ela é a única que bate de frente com todo aquele processo ali, que é muito emblemático e complicado. São muitas camadas, e é importante, por isso, que a voz da Kátia tenha ressonância, que realmente que esse grito, esse sussurro dela vire grito no sul do Brasil, que a gente possa realmente proteger essa mulher. Né? Ela hoje está na linha de frente, realmente sendo ameaçada. E esse filme é em homenagem ao Pairé. O Pairé, o pai dela, vai sair agora um livro, né, sobre a história do Pairé, editado, inclusive, que ele começou escrevendo, a Kátia terminou, junto com o professor Alfredo Wagner, e eu fiquei sabendo recentemente, vai ser importante para voltar a quem é o Pairé. A história do Pairé é muito importante para entender um pouco desse processo que aconteceu ali no Tucuruí da região. Mas enfim, é só um comentário sobre a Kátia, a importância dela para a narrativa do filme, que a gente vai sair um corte só dela, né, mais para frente, que a entrevista dela demorou 3 horas, 4 horas de gravação, vai ser um corte só dela, já tem um filme quase, tudo pronto, ela já entregou a receita do bolo ali, entende? Mas é isso. Parabéns. Boa noite, Marcos. Boa noite, Krenak. Estou muito feliz por ver vocês dois juntos. Eu sou a Kátia Brasil, quem não me conhece, da Agência Amazônia Real de Manaus. Eu queria primeiro fazer a pergunta para o Marcos, depois para o Krenak, vou fazer tudo junto. Marcos, eu fiquei muito impressionada com as imagens que você captou. Eu queria saber como foi que você conseguiu entrar na Vale, fazer aquelas imagens de Carajás. A gente tem sempre as fotos, né, mas a imagem em si, para a gente ver o tamanho da destruição que essas megas, né, empresas fazem, infelizmente, na floresta amazônica até hoje, impactando todas as populações. E para o Krenak, infelizmente, eu tenho uma notícia muito dolorosa, não sei se você conseguiu captar isso ontem, mas foi enterrado em Rondônia o último indígena da possível etnia Tanaru, que ninguém sabe o nome dele, quem eram os pais, qual era a cultura, qual era a etnia, e o governo brasileiro o enterrou de forma rápida, sem a homenagem que os indigenistas, os antropólogos, os defensores de direitos humanos queriam fazer, ou seja, uma liminar terminou o enterro, né? No Brasil, em pleno o ano 2022, uma etnia indígena foi extinta e nós temos mais só 2 meses desse governo genocida. Então, eu queria que você me falasse desse momento, dessa situação grave que o Brasil passa, desse momento em que se mata uma etnia, não se sabe por que ele morreu, como ele morreu. Então, isso pode acontecer com várias etnias que estão ameaçadas hoje na Amazônia, os Yanomamis, os Mundurucus, como você mostrou no filme, os Guarani Kaiowá. Obrigado, Kátia, obrigado pelo teu serviço à Amazônia Real, que é uma agência que serve aos povos, dando visibilidade. Essa imagem diferentemente a gente teve lá na terra Krenak, e o que a gente observa, Kátia, é que
diferentemente do que aconteceu lá na região de Minas, a Vale, quando ela vai para o Pará, ela tem uma estratégia diferente. A estratégia dela foi, ela usa a floresta como escudo. Então a gente passa por 4 ou 5 checkpoints para você chegar lá. Primeiro a gente sabia que era difícil gravar, a gente acompanhado por um segurança, lá. E nesse processo a gente só tem direito a ficar alguns minutos ali dentro das áreas onde eles nos permitem observar. Só que eu tive que fazer a revelia, eu tive que furar a bolha ali. Então a gente foi para dentro da floresta nacional. Porque é muito interessante, para quem não conhece, ou seja, a Vale está dentro da Floresta Nacional do Tapajós, onde ali dentro tem um aeroporto, que é o aeroporto de Paraupeba, você está dentro dessa floresta. Você passa por 5 ou 4 checkpoints, 1, 2, 3, 4, para você poder entrar dentro da Vale. Ou seja, você é inspecionado ao mínimo ali dentro. Só que o que nós fizemos foi assim, Kátia, a gente foi para dentro da floresta, e dentro da floresta a gente lançou o drone. Foi muito complicado, porque a gente estava com muito medo, né? A gente estava com... A gente saiu, jogamos o drone, a tensão era muito alta, com medo, fizemos a imagem, a gente saiu, tinha um carro que vinha correndo atrás da gente, a gente não sabia o que ia acontecer, eu narro isso até num artigo que saiu na revista Culto, e a gente foi muito complicada aquela situação, porque a gente sabia que o perigo existe, a gente sabe disso ali naquela região, Paraupebas, ou seja, a gente executou da maneira que pôde, entende? A gente usou os recursos que naquele momento a gente estava disponível para a gente, mas eu acho que o valor da imagem está realmente em mostrar essa coisa, essa fala do Krenak. A gente queria porque quando o Krenak fala que o bolo vai acabar, então estão devorando, comendo tudo, e a cratera é muito grande, a gente tem muitas imagens, foi feito, a gente usou só algumas ali, mas a dimensão do impacto ali em Carajás, eles estão abrindo jazidas em cima de jazidas, entende? Não para. Eu fiquei muito impressionado com o meu outro filme sobre Fordlândia, e a gente tem essa cidade, uma cidade lá dentro. Não sei se vocês sabem, mas em Carajás foi o primeiro caso de Covid, entende? No Pará foi dentro da Vale. Isso é muito importante. Ou seja, se vocês observarem, pegaram o número, não estou no número agora, de mortes de Covid, e foi ali que aconteceu. A Vale, ela trazia, pegava o pessoal que vinha da China, o pessoal que estava viajando, e trazia para dentro. Então, mas eles tentaram maquiar tudo que podiam, né, levando pessoas, transportando direto justamente para Minas. Não sei se vocês lembram que naquele momento começou uma explosão de casos de Covid em Minas Gerais, porque os funcionários da Vale eram levados direto, porque o aeroporto está lá dentro, direto para Minas, né? E os primeiros casos de Covid no Pará foram dentro da Vale. Então, isso é criminoso, entende? Então tem vários aspectos aí, né? A gente observou e fizemos o que podia dentro do que a gente tinha disponibilidade, mas foi muito tenso, foi com muito medo, Kátia, foi realmente uma situação, e a gente voltou, né, na nossa volta, a gente, é uma sensação muito tensa, porque a gente estava sendo seguido. E aí, para piorar a situação, a gente parou, chegou um momento que eu parei, e a gente, vamos fazer uma imagem aqui com o drone. E aí a gente parou em frente de uma fazenda, que são quilômetros e quilômetros, você não vê uma árvore só gada. E naquele momento a gente parou, e o truck parou atrás da gente. E a gente pegou o drone rápido e saiu correndo, mas a gente estava num desespero tão grande que a gente não sabia o que podia acontecer. Então, ou seja, essa imagem foi bastante importante, mas foi muito difícil, e a gente sabe que tem várias engrenagens ali. Obrigado. Eu peguei um copo com café, e dei um microfone para ele cheio, agora ele ganhou um copo vazio. Um copo nunca está vazio, né? Ele está sempre cheio de ar. A Paula já deu a dica para o assunto. Nós estamos, ao mesmo tempo, numa transição entre aquela situação de declaração de que era para matar os indígenas, numa transição,
mas isso ainda não aconteceu de tudo, ainda tem gente com essa mesma disposição. E a Kátia, oi Kátia, boa noite, que bom que você está aqui também. E a nossa querida Elaíse? Então, é isso, a tragédia da gente ter uma pessoa, o último de uma família étnica, ou um grupo de pessoas exterminadas por essa violência, por essa indiferença, ele é presente o tempo inteiro. Às vezes a gente fica horrorizado como se isso fosse um evento episódico. Nós temos uma longa história de genocídio. Isso não diminui a gravidade e a imoralidade de um governo que faz de conta que isso não acontece, mas ele fez de conta que 700 mil pessoas não morreram. Então, vamos pôr as coisas nos termos que nós estamos saindo de um período ainda traumático para todos nós. E nós vamos ter o desafio nos próximos meses de instituir um outro tipo de governança, e seria muito ingênuo a gente achar que é o governo que vai fazer isso. Nós somos uma sociedade em estado de choque, mas não podemos ser patetas. Em estado de choque não significa ser pateta. E uma liderança sozinha não faz verão. Então faz favor, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Porque senão a gente fica falando Lula lá, entendeu? Foda-se, né? Tem que ser todo mundo lá. Não é só uma pessoa lá, é todo mundo lá. Todo mundo lá. Uma consciência, temos que despertar a consciência cidadã. E o Marco lembrou daquela frase que o bolo vai acabar. Nesse caso, gente, o bolo não é um bolo de floresta, não. É esse maravilhoso planeta que nós compartilhamos e que nós estamos afetando ele da mesma maneira que a gente mata pessoas, a gente está matando o planeta. Isso é que é a gravidade. Eu estou insistindo já faz tempo dizer que o organismo da Terra, ou o planeta, me interessa muito mais do que uma parte de algum lugar do mundo. E principalmente, faz muito tempo que eu falo que eu não me interesso por essa história de fronteira. Eu reclamo um entendimento de que nós vivemos num continente, vivemos num planeta. Faz muito tempo que a parte brasileira da América do Sul se refere à sua história como se a gente fosse um pedaço flutuante no espaço. Não vê que tem a América Latina, que tem a Bolívia, a Colômbia, o Peru. Falamos da Amazônia como se a Amazônia fosse um recorte ideal de um lugar idílico onde a gente pode ficar curtindo uma floresta. Então, isso é uma produção falsa da realidade. A Amazônia, a Panamazônia, é um bioma complexo que afeta a vida de milhões de pessoas que não são só brasileiros, e a nossa responsabilidade sobre uma narrativa que seja mais próxima da real é parte de mudar as coisas. Se a gente não instituir, se a gente não cooperar na produção de narrativas que substitui esse plasma de uma Amazônia particular, essa Amazônia particular, ela pode ser particular da Vale, pode ser particular de qualquer corporação, ou dos bancos. Agora, se a gente conseguir produzir afeto de sentido para aquela parte do mundo, a humanidade que ela expressa, ela vai ser também ativada. E eu confesso para vocês que me entristece quando nós nos reunimos em algum lugar do Sudeste e fazemos campanha para salvar um sujeito.
de algum lugar do mundo. É uma visão muito cristã para minha paciência. Eu não sou missionário, não estou a fim de salvar ninguém. Então, assim, mas a gente se junta e fala, vamos salvar o Chico Mendes. Aí, pá, morreu o Chico Mendes. Agora vamos salvar mais alguém. Aí, pá, morreu não sei quem. Então, vamos pensar na consequência dessa abordagem da vida, da história, da responsabilidade que nós temos enquanto estamos aqui. Depois que a gente também for, não tem mais papo furado. Mas agora que nós estamos vivos, é uma questão de corresponsabilidade. Eu estou parecendo um caixeiro viajante. Eu estou andando por todo quanto é lado. Eu não sou candidato a nada. Mas eu queria, como dizia a canção do João Bosco, né? Não sou candidato a nada, meu negócio é batucada, mas meu coração não se conforma. Então, assim, não sou candidato a nada, mas eu sou cidadão. Então, eu, no mínimo, gostaria que as outras pessoas também assumissem a sua cidadania. Para a gente parar de botar nas costas de um ou outro a tarefa de cuidar de tudo. A Terra, para mim, é esse organismo vasto. Se a gente apronta uma lá na Ucrânia, se a gente mete um míssil lá, a gente está ferrando aqui também. Tudo o que ferra a Terra, ferra você também. Então, assim, esse podia ser, tudo que fere não sei o que, fere alguma coisa. Mas a frase que a gente podia tomar daqui até passar o pesadelo, até atravessar o pesadelo, podia ser assim: tudo o que ferra a Terra, ferra você também. Para a gente não ficar achando que vai acontecer uma desgraça em algum lugar do mundo e nós vamos ficar livres. É claro que não. Se a gente conseguir conviver com a ideia de bombardeios, terrorismo, de um cara que vira de uma hora para outra líder de um país e decide que vai aniquilar os palestinos nos próximos 15 minutos, então a gente vai escolher quem é que a gente quer salvar num mundo que está indo para o buraco. Aquele bolo que eu falei não é exatamente um bolinho. É um bolão. Somos nós dentro de Gaia, dentro desse organismo da Terra que está sendo devorado por um bando de corporações, governos irresponsáveis, que a gente olha e fica pensando, será que vai aparecer alguma liderança nesse negócio lá do Egito que sabe conversar? Ou o pessoal só vai mesmo visitar as múmias? Aproveitando o gancho, boa noite, aproveitando o gancho do Ailton, eu me lembrei que nós como humanos, né, como mamíferos somos, se tem alguma coisa mais instintiva nossa, é o fato de que há mais de 300 mil anos nós somos seres que vivemos em bando, né? E enquanto bando, ou a gente costuma ser muito solidário e às vezes até dar a nossa vida por alguém que faz parte do nosso bando, né? Ou a gente é muito hostil e faz questão de matar e destruir aqueles que não fazem parte do nosso bando, né? Então a gente vive essas fidelidades contraditórias, né? Quando a gente pensa em bando, a gente pensa nos nossos grupos sociais, né? Nos grupos com os quais a gente combina ideologicamente, né? E pensando na ilha que é as Américas, a América, né, é uma grande ilha, né, cercada de água. A Ayrton estava falando, eu estava me lembrando dos Guarani que andavam, né, de maneira que a gente não indígena enxerga como fronteira, né, interfronteira, né, os Guarani andando, que ainda estão fazendo isso, né, até hoje, andando pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Paraguai, pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, e continuam fazendo assim a sua viagem circular, né? Independente das fronteiras, né? Mas eu sou antropóloga, né? Até abril
março, abril desse ano lá em Santarém, no Instituto Federal do Pará, né? E fiquei curiosa, queria que o Max comentasse um pouco, e também depois o Ayrton, né? Sobre o porquê dessa escolha, né? De tanto apresentar 2 casos envolvendo Pará, né? Na região de Marabá, na região de Santarém, e Iquitos, e a região de Tabatinga, né? Lembrando, né, que para nós não indígenas, que nos organizamos, né, em função desses bandos, né, nós tivemos esse ano 2 parceiros dos povos indígenas que faleceram e, como a Ayrton disse, foram elevados à categoria de mártir, como se fossem, né, só eles é que deveriam assim, ser salvos, que é o caso do Dom e do Bruno. Né. É interessante, você passou algumas imagens pelo mesmo rio, né, por onde o pessoal andou. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa escolha, né, de por que esses 3 casos, né? Claro que houve, né, imagens de outros povos e de, né, Belo Monte, outras regiões, né? Queria que Mariana também. Sim. Sim. Por favor. Sim. Eu vou começar pela última parte. Sim, a cena de abertura, você já assistiu no filme, aquela cena de abertura é no Vale do Javari, justamente muito próximo do Bruno e do Tom morreram. Comecei a fazer um filme ali no Vale do Javari sobre a questão da pesca ilegal, e aí quando eu me deparei com algumas situações, eu, né, tive que retroceder e mudei o curso. Eu acho que o filme, na verdade, ele foi sendo construído ao longo desse processo, eu diria, foi interrompido pela Covid, né? E eu estava em Iquitos justamente, saí justamente para começar a filmagem em Iquitos. E a razão de estar em Iquitos na verdade, é um lugar que eu tenho trabalhado, tenho pesquisas na região. E a gente chegou lá, era praticamente, a gente tinha comprado a passagem, feito investimento, se não fosse, a Covid estava despontando. E aí eu decidi ir assim mesmo, ficamos 3 dias apenas, filmamos 3 dias, e aí o presidente do Peru, naquela época já teve 4 presidentes, ele disse que a gente tinha que sair em 24 horas, todos estrangeiros. E aí eu não tinha como sair, não tinha como voltar para Lima, e eu filmei com o pé que deu, né? E eu me colocaram dentro de um cargueiro de comida de Iquitos até chegar em Tabatinga. Então vai sair um filme sobre essa viagem, que foi a viagem saindo da Covid, escapando de Iquitos até chegar em Tabatinga, que é uma outra base do filme, né, ali, e que tem vários outros cortes que poderiam ser feitos, muito material que a gente gravou. E ali no Peru teve vários confrontos, várias situações que eu tive realmente foram muito amedrontador, porque numa ocasião a gente estava filmando na Colômbia e no Peru, e ali a gente teve vários encontros complicados, entende? E por muito pouco, a gente sabia que podia acontecer qualquer coisa, a gente sabe. E a escolha de Santarém, no Pará, é algo para mim já muito próximo de mim. Santarém, através do meu amigo o Eric Jennings, e todo o meu trabalho está em Santarém. Na verdade, a minha base, o primeiro filme que eu fiz, o Fordlândia, né, ali na região. O caso específico, né, do Pará é emblemático, porque a gente sabe que a situação no Pará ela é complicada, né? A gente viajou vários ali na região, você não via uma árvore, você só via árvores dentro dos territórios indígenas, é gado, né? Então, o caso do Emanuel é muito emblemático, embora, né, são detalhes, né, da filmagem. Quando a gente foi encontrar com o Emanuel, ele estava dentro de um psicólogo, ele estava numa consulta clínica com um psiquiatra. Ele é o cacique do povo, né? Estava sendo praticamente ali, ele coagido, estava mentalmente sendo, né? E a gente foi encontrar com ele, fomos para o território, fomos para a aldeia, e foi muito, muito impactante, porque a gente chegou, tem uma imagem que foi justamente logo em seguida que tinha passado a destruição mesmo, o trator destruindo as árvores, e ele estava dentro do território dele, a gente estava dentro do carro conosco e ele não saiu de dentro do carro comigo. Ou seja, dentro do próprio território dele. Mas é um processo, tanto que o próximo filme também vai estar saindo um outro trabalho, né, ali na região.
Mas eu acho que foi muito por um acaso. A questão da carta específico, eu diria que foi através do contato com o professor Bruno lá. A gente já se conhecia, mas o Bruno fez todo ali o processo, né? A gente teve vários confrontos ali no Pará, porque a gente, para mim, para quem não conhece, o Marabá é a maior síntese da destruição na Amazônia. Ou seja, se vocês não conhecem Marabá, pensa num lugar que representa todo o caos de destruição, é Marabá. Em Marabá você vai ter tudo. Você tem a indústria, no caso do gado, você tem minério, você tem estrada, os linhões. O estrago é muito grande. A gente tem imagens assim, ali de destruição em Marabá, uma coisa absurda. Tem imagens que eu coloquei dentro da Friboi, que são mortos assim, 1000 cabeças de gado. Enfim, é uma coisa absurda ali. Então, tem muita coisa para ser contada, daria para fazer 2 ou 3 filmes, né? Claro, a gente tem que reduzir tudo, enxugar, colocar dentro desse espaço que a gente colocou aqui. Mas o Pará em si tem essas variáveis, tem essas situações, é uma área que, no caso o Eric, as imagens que a gente fez pela Alcoa, a gente não tem um lugar que a gente não podia fazer imagens, porque o drone derruba o drone, tem pessoas específicas para derrubar drone, no caso da Alcoa, que a gente sobrevoou, né? E com toda a equipagem e tudo mais. Mas assim, não sei se eu respondi claramente, mas foi um processo que não seria uma coxa de retalho. A gente começou a filmar, teve que parar, entrou a Covid, a gente queria reunir todo mundo, né, Krenak? A gente marcou para reunir todo mundo, a gente não sabia se reunia, a ideia era reunir todos eles, os 4, né, mas por conta da Covid a gente não quis arriscar, a gente tinha que ir respeitando e ao mesmo tempo sendo éticos, porque a gente sabia que tinha risco. Embora a Covid já estava declinando, mas a gente ainda assim, a gente pensou, a gente íamos reunir todos na casa do Krenak, na terra Krenak, pensamos em reunir no Peru, mas não foi possível. Então a ideia era justamente juntar todos, de maneira que aquela cena, inclusive, da fogueira, a gente filmou em cada um isolado, depois dá aquele sentido, mas o processo era a ideia original, se fosse possível, dentro de seria juntar todo mundo, que seria muito bonito, seria mais potente, seria mais forte, seria muito mais, enfim, muito mais impactante, eu diria, os 4. A gente fez uma reunião por Zoom, todo mundo falando, enfim, mas, enfim, não foi possível. E o filme vai estar no Peru agora, recente, em dezembro, o presidente do Peru vai receber a gente lá, e acho que vai ser interessante para eles também ver o ponto de vista lá na questão de Loreto, que é uma situação extremamente complicada. E o Pepe é um defensor, um lutador lá, guerrilheiro, lá dentro no caso, na comunidade de Loreto. E eu acho que é um pouco disso. Marcos, parabéns pelo filme, Ailton. Eu tenho uma pergunta para o Ailton, que o Lula prometeu um ministério dos povos indígenas. Se você aceitaria o convite para ser ministro? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente devia começar logo a campanha para Joênia Wapichana. A Joênia, ela foi a única mulher indígena que enfrentou um mandato parlamentar representando seu estado. Ela tem uma história muito estruturante da sua própria experiência, advogada do Conselho Indígena de Roraima, foi a primeira advogada indígena que foi admitida numa sessão do STF, onde estavam discutindo a Raposa Serra do Sol e de onde saiu a história do marco temporal. Quer dizer, ela não é uma pessoa ela não é uma pessoa boba. Ela sabe o que ela está fazendo, ela conhece o sistema jurídico, ela teria uma capacidade de atuar dentro da estrutura do governo, principalmente no momento em que o governo está esfacelado. Então, não é só dar cargo para as pessoas, não. Quem assumir qualquer coisa no próximo mandato tem que saber o que está fazendo, porque senão vai pegar um buraco.
É igual dizer que alguém vai ser o presidente do IBAMA, o presidente de alguma coisa. Tem que parar com essa bobagem. E já que a gente está evitando bobagens, vamos começar a espalhar que se o presidente Lula vai dar consequência à promessa dele, que ele convoque a Joênia. Boa noite. Meu nome é Márcia. Queria dizer que eu estou muito emocionada de estar aqui, escutando tão de pertinho o Ailton Krenak, que eu gosto, acompanho, me emociona sempre. E parabéns por esse filme. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, mas eu me fiz alguns questionamentos escutando o que vocês diziam a respeito dessa coisa que a gente está tendo, né, dessa responsabilização de uma determinada pessoa a respeito do futuro de um país e do mundo, né, porque essa eleição é importante para o planeta, por conta da Amazônia mesmo. E a pergunta que eu fico me fazendo, que o Ailton trouxe, falou algumas vezes agora, a responsabilidade também é nossa, sim. De que maneira a gente aqui, né, que está aqui na cidade, eu sou filha da cidade, nunca tive numa floresta, a não ser aqui na Serra Carioca, Fluminense, como que a gente pode fazer, né, nós que estamos aqui nessa livraria hoje, o que a gente pode de fato fazer para minimizar todo o horror que a gente tem vivendo, desde sempre. Não é desse genocídio atual. Agora está com requinte, mas uma crueldade existencial que esvazia tanto de sentido o nosso estar nesse planeta. E eu sou professora da educação básica, da escola pública, e eu sinceramente acho que o que a gente pode, talvez, nós, aqui urbanoides total, a gente está aqui, daqui a pouco a gente vai para a nossa casa e segue o barco, a gente tem escola pública em todos os bairros do Rio de Janeiro. E elas estão sozinhas também. E a escola pública é um lugar fundamental de transformação desse planeta. Ocupemos-a, porque ela é nossa. Se a gente entra na escola pública, todos nós temos o direito de entrar na escola pública, porque ela é nossa. Ela é nossa. A gente pode começar a ajudar o Lula, ou seja lá quem for, o Ailton, todos nós aqui, a transformar um pouquinho. A escola pública não está fechada, mas a gente tem que bater na porta de vez em quando, dar uma empurradinha. Vamos ocupar a escola pública para transformar esse lugar. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Primeiro, parabenizar os dois aí, foi muito bom. Eu fico pensando assim, em tudo que você está falando. Aí me remete a uma música do Jorge Benjó. Você falou muito desse sistema, dessa malandragem do sistema e dessa forma de ver que é muito egoísta. E aí tem uma música do Jorge Ben que diz que se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. E aí eu fico pensando como tem sido esse diálogo, se há esse diálogo com esses malandros, né, com esses poderosos, com as pessoas, com os engenheiros, que são as pessoas que mal bem, eles que ligaram essas máquinas e eu acho que são eles que conseguem desligar, né? E aí eu fico pensando como tem sido esse diálogo, se está havendo, e que é um diálogo incômodo tanto para a gente quanto para eles, mas que acho que se não houver, né, se não for por isso, na violência eles ganham, né? Então, é essa pergunta, assim. Bom, é uma questão
quase o Marco passou para mim porque ele sentiu que era uma conversa difícil. Então a gente podia considerar o seguinte, quando nós nos consideramos capazes de fazer uma crítica à reprodução do esquema que as nossas universidades operou no século XX. Quem fez essa crítica? 1, 2, 3. Quem fez essa crítica? Eu não sei se eu estou surdo ou se eu não estou falando. Então, modéstia à parte, faz algum tempo que eu me meto a falar de coisas que eu não estou autorizado, que é de dizer, por exemplo, que as nossas universidades formam engenheiros, arquitetos, urbanistas, que não tem nada a dizer sobre as suas inviáveis cidades. E eu sou tão atrevido que eu já perguntei para o André Trigueiro de onde ele tirou essa conversa de cidades sustentáveis. Eu gosto muito dele, mas já falei com ele, que papo é esse de cidades sustentáveis? Se as cidades são uma superestrutura que se reproduz indefinidamente e que consome tudo, eu falei que a cidade é um black hole, né? Em vez de ser no espaço, é no chão. Então, as cidades, elas são um buraco que consome energia, são sumidor de energia. Aqui em volta da cidade tem lugares que produzem alimento para a cidade consumir. Depois as usinas produzem energia para a cidade consumir. Então, tudo que você listar, que essa concentração de 70%, 80% da população do nosso país habita cidades, e você perguntar, mas de onde que essa gente toda se abastece? Ela se abastece do entorno. O entorno, no caso, pode ser até a floresta lá do Pará, porque quando alguém precisa de madeira, não costuma tirar aqui em volta, tira desses lugares remotos. Aquela madeira que vai clandestina, que vai contrabandeada, que vai para fora do Brasil, para os Estados Unidos e aqui também. O Marco já fez, rastreou já, e ele já viu que tem nos Estados Unidos e em outros lugares o consumo que passa por sistemas de legalização e que mantém o negócio funcionando. Então, assim, as grandes metrópoles são sumidores de energia. Assim como a gente acha possível fazer alguma coisa na escola que é pública, a gente pode pensar também o que fazer para a gente furar esse muro da cidade. Né? A cidade, gente, é um lugar muito confortável. Né? Eu me lembro há muito tempo atrás que disparou a minha observação sobre a cidade, foi aquele jornalista brasileiro que vivia lá em Nova York, o Paulo Francis. O Paulo Francis esnobou uma vez, dizendo que ele achava que esse pessoal que fica querendo comer coisas de origem, não sei o quê, esnobando, que ele lá em Nova York ele podia comer queijo de cabra de não sei que lugar do mundo, que ele podia comer uma batata ou uma banana do lugar do mundo que ele quisesse. Por quê? Porque ele está em Nova York. Quer dizer, quem está em Nova York pode comer o mundo. É isso que ele queria dizer. E nós sabemos que no mês de maio, junho, os Estados Unidos liquida o consumo de um planeta e começa a consumir o segundo. Outros países menos aventurados vão demorar para comer a parte dele da Terra, até ali para novembro, outubro. Né? Aqueles países que estão ferrados vão pedir esmola e vão fechar o ano ali, empatado. Mas quem tem uma metrópole funcionando, come um mundo mais rápido. Os engenheiros, os arquitetos, muito provavelmente entre nós tem respeitáveis engenheiros aqui. Então, os engenheiros, os planejadores, essas pessoas geniais, a cabeça deles é feita nos programas que as universidades desenvolveram no final do século XX. Eles entraram no século XXI reproduzindo o barato. Então, as cidades são esse monstrengo inviável.
Eles consertam a cidade, mas não replanejam, não pensam a cidade. E nem questionam a cidade. Pode ser um atrevimento de um sujeito que não é engenheiro, não é arquiteto, mas que tem a coragem de imaginar um devir floresta da cidade. Assim como entende que existe um devir cidade da floresta. Há cerca de 2000 anos atrás, no Tapajós, o Bessa, que está por aqui, e ele acompanha esses assuntos, ele sabe que lá no Tapajós, há 2000 anos atrás, uma civilização que conseguia ter assentamentos humanos com até 8.000 pessoas, não produzia lixo, não dava descarga nos rios, e quando eles migraram e acabaram, e a cerâmica tapajônica ficou lá para contar a história, a floresta está lá no mesmo lugar. E essas cidades nossas, que preda tudo e que quando elas acabam só fica ruína. Ruína de concreto, de ferro, de cimento, e parece que uma história puxa a outra. Para você fazer cidade, você precisa comer a montanha. As cidades são feitas de ferro, cimento, vidro, esse aparato. De onde você tira tanto ferro e tanto cimento para fazer tantas cidades? Tira de algum lugar. Esse lugar é lá fora. É um lá fora que pode ser as montanhas. Essa montanha lá de Carajás, aquela montanha lá de Minas Gerais, aquela de Mariana, aquela de Brumadinho. E para resumir o seguinte, esse filme, para mim, ele fala de 4 bacias hidrográficas. Uma delas é onde eu vivo, a bacia do Rio Doce. Depois ela fala da bacia do Tapajós. Depois ela fala daquela ligação entre Carajás e os territórios indígenas que estão entre o Xingu e nós outros aqui. Então, qualquer uma pessoa que tiver uma visão informada sobre a Amazônia vai entender que esse filme trata de bacias hidrográficas, mais do que de empreendimentos. Os empreendimentos incidem sobre esses territórios. Mas ele não é um filme para falar da mineração, da hidrelétrica ou de qualquer outra particularidade do sistema, do pacote capitalista. Ele faz uma crítica a como esse pacote capitalista está matando os rios, matando as florestas e matando as pessoas. Para mim, ele é uma história bem clara sobre isso. E é o que eu tinha a comentar sobre essa ideia da engenharia, a conversa com os engenheiros. Depois que eu me meti a fazer essa crítica, eu já fui convidado a falar em pelo menos uns 5, 6 conferências internacionais e congressos de engenharia. Eu falei, caramba, esse pessoal está interessado mesmo. Eu participei de uma conferência, a Ana Altberg está ali, a Ana acompanhou um pouco dessas conferências, né, Ana? Eu fui convidado para abrir uma conferência sobre o assunto que juntava Kyoto, Taiwan e nós outros. E nós outros era eu. Eu falei, caramba, tá pesado o assunto. Mas a gente falou sobre o assunto. E engenheiros, estruturas, universidades estão sim dialogando. Então, como dizia o Jorge bem, tem conversa. Mas era interessante que muito mais gente participasse da conversa. Porque senão fica uma pessoa irritando os engenheiros e uma hora os engenheiros vão enjoar disso. Boa noite, engenheiros. Então, Krenak, aqui eu sou Luciana, sobrinha natal, aprendi muito com ela, né? Aliás, uma vez eu tive já uma dedicatória, um autógrafo seu no livro, por exemplo. Então eu queria justamente falar sobre isso que você está falando. Então eu sinto que tem movimento já também buscando essa conversa nas
as universidades, né, com a chegada dos indígenas, né, com as cotas, né? Então, universidades, a UF, por exemplo, então tem no mestrado, doutorado, então eles estão também trazendo uma nova, digamos, uma nova narrativa, se você quer dizer assim, mas não só, né? Se a gente pensa em regiões, e a gente tira a ideia de fronteira, né? Então a gente vê que também a gente tem, hoje em dia, os maiores alunos, né, no momento, no Brasil, estão no Nordeste, né? Assim, nesse momento, alunos da rede pública, que eu quero dizer, né? Que estão passando para a astronomia, qualquer coisa que eles queiram, inclusive uma visão muito diferente dessa visão desses engenheiros que você fala, né? E também muito próximos desses indígenas e muito próximos também do nosso amigo, aquele japonês que está na Alemanha, o Rei Said, né? Isso, e ele traz a ideia também do ecossocialismo, né? É uma ideia muito interessante que fala a hora em que os verdes devem começar a conversar com os vermelhos, né? Que eu acho essa uma ideia muito potente, muito interessante, que a gente também tem que, através dos escritos de Marx, que foram descobertos agora na Mega, né? Há 2 anos atrás, enfim. Então, assim, tem muita coisa que a gente desconhece até mesmo sobre o sertão, né? Por exemplo, monografias, dissertações, trazendo o que foi, por exemplo, Canudos, né? Que a gente tem a ideia muito trazida, né, por Euclides da Cunha, e agora tem agora o caderno de campo. Então a gente sabe que tiveram ali professores, havia uma outra forma, não é o que foi contado, né? Então essa história que precisa ser escavada, aqui na Baixada Fluminense também, né? A Curva da Baixada indígena, né? Também, então a gente desconhece o Brasil. Então a universidade está começando a escavar a história do Brasil, não só do Brasil, estou falando do Brasil porque a gente está aqui, mas esse movimento está acontecendo, né? No Nordeste, então está havendo um despertar da consciência em algumas regiões, e aí por isso que eu estou trazendo para você, né? Não só que a gente talvez possa então fazer esse diálogo que ele falou, né? E fechar mudar o botão, né? A sintonia, trocar, porque está havendo já uma troca e que ela não tem, que sendo aplicada no Brasil, sabe? Entendeu? Há uma ideia de conhecer o Brasil, e a Paula, por exemplo, que nos mostrou tanto o Xingu, né? Que eu fico impressionada de ver que muita gente conhece a Disney, mas não sabe o que é o Xingu, né? Entende? Então, assim, está havendo o pessoal está vindo contar nas universidades hoje em dia o que é o Xingu, a terra preta, a questão do reflorestamento, entendeu? Você sabe disso, mas só estou trazendo para Só uma frase. A engenharia, como modo de operar globalmente, a gente poderia dizer que ela é sistêmica e não tem jeito de a gente consertar ela pelos pedaços. Ou a gente muda mesmo a ideia da formação do engenheiro, ou a gente vai continuar ferrando o planeta. Os engenheiros, eles são a maquinaria de comer o planeta. A cabeça do engenheiro, como dizia o Drummond, é uma maquinaria. Aquele livro do José Miguel Wisnik, que fala da maquinação do mundo, é isso aí, entendeu? A engenharia opera o sonho capitalista. Se a gente não botar isso em questão, a gente não vai mudar regionalmente nada. Aqui, como é que nós vamos mudar aqui se o seu sistema todo de rolagem do capitalismo é global? Do mesmo jeito que você faz uma coisa em Dubai, você faz uma coisa em Marabá. Então, assim, não tem jeito da gente, de repente, a gente começar aqui um tipo de engenharia mais orgânica. A engenharia é essa peste que está comendo o planeta. A gente tem que questionar isso.
Eu queria comentar na última COP26 eu fui lá em Glasgow e durante um dos últimos dias do evento me chamou muita atenção, estava muito frio, né? E eu estava fazendo a transição da zona azul para a zona verde. E eu encontrei com uma pessoa, ela disse, você foi na zona verde, você não viu lá o que está rolando? Eu fui, mas não achei nada interessante. Aí ela virou para mim e falou assim, mas é porque você não foi no nosso stand, a gente está fazendo um submarino biológico. Aí que me chamou muita atenção, submarino biológico. E aí, ou seja, durante lá, falando dessa questão dos engenheiros, a gente vê ali, tinha um carro de Fórmula 1, que era um carro, supostamente carro de Fórmula 1 ecológico. Né? Enfim, tem várias, como o Krenak acabou de dizer, eu acho que a engenharia está ali realmente com uma função. O sistema que a gente está nos abarca e a gente está completamente nessa cadeia. Como sair, e eu, lembrando da professora, e ela quando ela falava, eu fiquei pensando, eu também sou professor, e eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos, né? Como é que a gente pode afetar as pessoas? Como é que a gente pode tocar as pessoas? E eu acho que uma das coisas que o Krenak fala muito é sobre essa questão da humanidade. Primeiro, acho que a gente não pode perder o nosso senso de humanidade. Mas ninguém quer perder o senso de conforto. Ninguém quer perder o senso ou seja, estar na cidade é estar no conforto. É estar dentro de um aparato, de um sistema que te permite tudo. Por exemplo, eu fiz um pequeno filme, que é um filme sobre Zoé, sobre um povo indígena, junto com o Eric Jennings. E nesse filme, o Eric acompanha a trajetória do Eric, que ele busca levar a saúde médica para dentro da comunidade Zoé. Não levar a comunidade, tirar a comunidade da comunidade e levar ele para a cidade. Então, é o que a gente chama de Zoé Healthcare, o modelo de saúde do Zoé. Então, o que isso quer dizer? Ou seja, na verdade, existem alternativas, existem modelos. Por exemplo, nesse caso específico do Zoé, eu citando aqui paralelamente, é porque é um modelo de saúde em que ele não quer submeter à narrativa da cidade. Porque as cidades, todo mundo sai das suas comunidades, é esse o argumento, para se tratar nas cidades, nos grandes hospitais. Os grandes hospitais ou seja, as pessoas saem das suas... Quando você faz o tratamento nas comunidades locais, a qualidade de saúde das pessoas é diferente, completamente... Assim, tem um outro nível de relacionamento, de saúde. Então, o que o Dr. Eric Jennings faz, ele tenta levar a saúde para dentro da comunidade. Lá dentro, criou dentro da meio da floresta, na fronteira lá com o Suriname, um posto médico de saúde que proporciona tudo que os povos necessitam. Então, mas dentro da cidade existe essa zona de conforto. E a pergunta que a gente deixa aqui é, a gente quer, né, negar a nossa zona de conforto, sair da nossa zona de conforto? São perguntas que vocês têm as respostas. Então, porque é muito atrativo. Entende? Então, quando a gente fala em todo o processo, a gente vai para a Floresta Amazônica, lá em Carajás. Primeiro, Carajás, ele tem o maior trem do mundo. Sabe, a gente esteve lá em Minas, por exemplo, no caso da Terra da Cátia, a cada 30 minutos passa um cargueiro de trem, um comboio de trem. Ou seja, o povo da Cátia e o povo que está naquela região, eles não podem chegar a 150 metros da linha do trem que é abaliçado. Aquela cena que vocês viram no filme, ou seja, a gente filmou aquela cena de noite. Tipo, na hora que a gente estava filmando, a Vale ligou para a Cátia. O que você está fazendo aí? Ela sabe quando você se aproxima dali. Mas ou seja, o que é tirado hoje, né, ali naquela região? O ferro que é tirado, ele é tirado cru. Mas junto com o ferro não tem só ferro, tem ouro, tem um monte de coisa ali. Mas a quantidade... E quando eles, por exemplo, eles fazem algum protesto, são milhões que são impedidos ali se um trem daquele é parado, se um trem daquele é impedido de fluxo. E no Pará, na região, tem um ferro que tem o maior nível de concentração. Ou seja, o ferro, ou seja, o ferro que, por exemplo, a China não tem.
entende? Que o nível de concentração acho que é de 50%, 60%, na Amazônia, lá no Pará, é de 90%, 80%. Então, assim, e eles estão comendo tudo, estão tirando tudo, como disse o Krenak. Só pegando. E no filme a gente tentou, tem muitas imagens ali naquela região do Pará, que a gente via justamente essa dinâmica de comer a cidade. Uma outra coisa que a gente, não sei se vocês viram aquela imagem da Estátua da Liberdade, né? É uma imagem emblemática, que é uma imagem em Parauapebas, né? Não sei se vocês sabem que tem o maior PIB do Brasil, né? Depois que as pessoas sabem disso, né? Inclusive maior do que São Paulo. É uma coisa absurda. Ou seja, porque o que eles recebem, porque a Vale controla aquilo tudo. É muito dinheiro. Então, assim, ou seja, essa devoração, esse devorar, esse comer, né? Também a gente faz parte desse processo. A gente está compartilhando dessa mesma dinâmica. E aí a pergunta, até que ponto a gente está disposto a negar? Até que ponto a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto? Aí essa é uma questão retórica aqui para você. Vocês querem, de repente, dar uma concluída? Não, mas em consideração a essas pessoas maravilhosas que saíram da sala de cinema e vieram para cá conversar, a gente tem que deixar o Marco cansado e fazer mais umas 3 perguntas. Vamos fazer desse rapaz que já tinha falado que queria fazer uma pergunta. Boa noite a todos e todas. Eu sou Bruno, sou de Santo Amaro da Purificação, que é uma cidade no Baiano. Uma cidade que é atravessada por um rio, que é o Rio Subaé, que Caetano Veloso, na sua canção, pede que purifique o Rio Subaé. É a cidade contaminada pelo chumbo, pela escória de chumbo. Talvez a cidade com a maior contaminação em metais pesados, né? Onde o Rio Subaé ele trafega com escória de chumbo por algumas décadas, bem como é uma cidade dos Abatirais, uma comunidade de indígenas, um povo indígena que morava à beira de um rio na entrada da cidade e que foi mortos por portugueses com varíolas, e aí dizimou toda a população, e também de tupinambás, que também moravam à beira do rio Subaé. É uma cidade também escravocrata, né? Porque foi onde iniciou também o cultivo da cana-de-açúcar. Então, pelas terras, trafegam muito da história do Brasil. Nesse sentido, são mais de 520 anos onde marca um genocídio, onde marca um sequestro de uma população, de uma determinada parte do mundo. Uma cidade atravessada por muitas tragédias, né? Tragédias humanas e ecológicas. Reflexo do Brasil. E aí eu fico sempre me perguntando como é que os povos indígenas eles conseguem sustentar a vida mesmo diante das dores que ainda circundam e se repetem por mais de 520 anos. Então a gente vê, através do documentário, muito desamparo e muitos tentando sustentar a própria existência, como a Kátia diz, né? A resistência para resistir. Então, muitos tentando sustentar a própria existência nas narrativas ancestrais. E é uma dessas frases que marcam o documentário, né, o futuro é ancestral, que eu gostaria de perguntar a respeito, né, do que esse futuro, né, talvez pudéssemos puxar o futuro para cá, por que não pensar no presente ancestral? E ao pensarmos no presente ancestral, vermos o que é que podemos fazer no aqui e agora, diante de tanta dor, que ainda não houve trabalho simbólico para tal. Não houve um trabalho de memória para lembrar, até um dia esquecido. Então estamos diante de um horror.
país, Brasil, né, marcado por esse vocábulo que é referido a uma mercadoria, né, é marcado pelo horror. O que é que podemos fazer diante desse horror, ao invés de ficarmos estáticos? Mas estamos patetas. Né? Estamos patetas já há alguns séculos, né? Infelizmente. Não é uma pergunta. Valeu. Não é uma pergunta, mas talvez seja uma provocação. Né? Mas me fez questionar aqui. Né? Que riso é esse? Né? Minha avó, um antepassado que se ancestralizou, ela ria. Mas ela me disse que ela ria porque ela já não poderia mais dizer aquilo que todos mereciam. E eu fiquei me perguntando muito sobre o seu riso. Né? Se era um riso de graça diante do horror, né? Da desgraça, do infortúnio, ou é um riso aí que movimenta uma perlaboração. Enfim. Ô Bruno, você fez uma exposição que todos nós acompanhamos com você. E eu só achei que não era o caso de fazer nenhum comentário sobre a sua exposição. Mas você fez uma pergunta. E o futuro ancestral é o presente. Se você quiser entender o Haikai, o futuro é ancestral. É porque ele é agora. Eu falei isso no filme. É agora. E a sua reivindicação de que esse ancestral, esse sentido ancestral fosse no presente, já está resolvido. Quando a gente diz que o futuro é ancestral, é porque ele é agora. Inclusive porque a gente não acredita em futuro. Futuro é uma ficção. Futuro é uma invenção. É uma invenção. A gente fez uma convenção entre nós que é uma coisa chamada futuro. Na verdade, o futuro é um conto do vigário. Né? Já que nós estamos falando disso. Alguém pode chegar para você e te vender um terreno em Marte, no futuro. Porque no futuro o Elon Musk vai botar um condomínio lá e você vai comprar um apartamento. Então, assim, esse é o futuro. O futuro é um lugar disponível para a gente manipular, sacanear. E eu fiquei muito feliz que tem um amigo nosso que é o Fábio Scarano. O Fábio foi para alguma região na Europa, passou um período lá agora, com pessoas de vários lugares do mundo, fazendo um estudo, uma experiência que eles chamaram de... É um seminário. Letramento do futuro. Eles estão fazendo um letramento sobre o futuro. Assim como a gente faz um letramento político, um letramento sobre determinados aspectos do conhecimento, agora tem uma turma que decidiu fazer um letramento do futuro, que é exatamente desmistificar o papo furado do futuro. Tá? Quando a gente diz que o futuro é ancestral, a gente está dando uma chamada radical no aqui e agora. Quando eu rio, entendeu? É porque eu tenho uma fé inabalável de que o futuro é ancestral, meu chapa. Nós estamos vivos por isso. Senão o povo indígena já tinha acabado. Você mesmo deu um relato aí. Eu posso fazer uma lista dos outros que desapareceram, mas não é por isso que eu vou parar de sorrir. Eu queria dizer também um dos eixos narrativos do filme foi justamente porque essa pergunta que você colocou, como é que os povos indígenas têm conseguido, por 500 anos? E a resposta que eu cheguei no processo de produção do filme é que a alegria. Tanto que a gente tentou terminar o filme numa tocada de buscando esses outros possíveis, outros horizontes de alegria. E a minha conclusão é que os povos indígenas conseguem, por 500 anos, sendo dizimados, sendo destroçados, destruídos, desplaçados, porque é a alegria, é essa alegria que a gente não consegue explicar. Como é que o povo está sendo dizimado, ele consegue, no meio daquela agrura, no meio daquela desgraça, eles continuam celebrando. E isso incomoda, porque a alegria incomoda. E os povos indígenas são embaixadores da alegria. Uma alegria que nós, aqui no sul do Brasil,
a gente perde. A gente tem essa alegria, são alegrias que são aí customizadas, né? A alegria gourmet, se a gente puder colocar dessa forma. Mas, e é isso, eu acho que a gente tentou colocar isso no filme, né? Ou seja, essa pegada de que a alegria é uma resistência. A alegria é resistência. E é por isso que eles resistem. É por esse sentido de alegria que eles estão resistindo até hoje, por 500 anos, e vão continuar resistindo. Exato. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ailton. Obrigado pelo filme, obrigado pelas palavras e obrigado pela luta, Marcos, por ter acompanhado como foi para produzir esse material. Eu queria pedir para você dizer para a gente o futuro do filme, porque eu quero ser um divulgador desse filme, também sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, também sou professor de escola pública. E tenho um total interesse em que esse filme chegue para a minha molecada, para que a gente possa produzir um tipo de educação de uma sociedade mais preocupada com esse futuro que é agora. Claro. Então, se você puder falar do futuro do filme. O futuro do filme ele vai estar entrando nos circuitos de festivais ainda, agora no final de ano que vem, e a partir daí a gente vai deixar o filme, disponibilizar o filme. Existem alguns contatos, agora que a gente voltou da Mostra de São Paulo, para alguns distribuidores, né? Bem interessantes, sem querer adiantar muito, mas bem promissores, e eu acho que vai colocar o filme em todas as plataformas na América Latina. Foi essa muito promissor lá. Então é isso, Max, mas assim, por enquanto, o circuito de festivais tem que passar por esse ritual do circuito de festivais, e aí a partir daí a gente vai levar o filme para as aldeias, porque mais do que fazer o filme é levar o filme para as comunidades, para os povos, né? E, enfim, essa é a intenção, fazer uma caravana. Tem vários projetos aí que a gente está, inclusive com o SESC lá de São Paulo, que tem um sistema que é muito interessante, a diretora do SESC, que é o digital, o SESC Digital, algo assim, não sei se, e eles querem colocar o filme dentro da plataforma do SESC Digital também, a diretora do SESC fala comigo lá. Então tem várias possibilidades, várias plataformas aí, e com certeza o filme vai rodar. É isso que a gente quer. Bessa tem uma pergunta. Estou vendo a pergunta em cima da cabeça. O Bessa tem uma pergunta, ele falou, o Krenak. Igual aquele balão do gibi, assim, tem um balão assim. Não, eu estava pensando, vendo o filme e ouvindo essa conversa aqui, eu me lembrei de um livro que vocês conhecem, O Brilho da Floresta, que foi escrito pelo Aldevan Baniua, que morreu de Covid em Manaus, pela Noêmia, que é uma pesquisadora do INPA, que pesquisa esses cogumelos luminescentes, e ela com a Ana Carla Bruno, que é uma linguista do INPA, Aldevan, e um biólogo japonês saíram, e o Aldevan perguntou dela, e do japonês que estudam esses cogumelos. Vocês já viram esses cogumelos luminescentes? Nunca. Aí, então, se quiserem ver hoje, a gente pode entrar. E ela ficou com medo, não é? A floresta de noite é a única forma de ver. A gente vai com lanterna. Mas não tem onça? Tem, mas elas só atacam se a gente incomodar elas. Aí eles saíram, caminharam durante 1 hora na floresta e chegaram no lugar. O Aldevan disse: apaga as lanternas. A Noemi disse que ficou com medo, mas apagou. E aí ficaram, ele espera lá. Aí 5, 10 minutos depois, parecia uma árvore de Natal, né? Ela viu pela primeira vez os cogumelos que ela estudava. Aí o japonês disse: olha, eu já visitei muitas florestas que tem e eu nunca vi. Aí o Aldevan disse: você já experimentou apagar a lanterna? Ele disse: porque vocês são engraçados, vocês cientistas, vocês acham que para ver uma coisa tem que iluminar. Às vezes, para ver uma coisa tem que apagar. E eu acho que
o filme e essa conversa apagam muitas dessas e permite que a gente veja outras coisas. Nós estamos numa livraria. Eu queria perguntar se nessa livraria tem uma obra muito interessante sobre o assunto, que é O Cogumelo do Fim do Mundo. Não, eu não estou brincando, não. Alguém já viu essa publicação, essa obra? Muito, muito, muito interessante. O Cogumelo do Fim do Mundo, ninguém viu, não? Não. Alguém viu? Levanta a mãozinha. Hã? Não, gente. Cogumelo, esses cogumelos incríveis que o Bessa está falando. É sobre esses cogumelos. Eu acho que a Elsa que está ali. Ô Elsa, e a Ana também sabe do livro O Cogumelo do Fim do Mundo. Então, Ana, fala aí, cadê o livro? Esse livro incrível. A editora N-1. N-1 é um livrão, assim, uma leitura instigante. É um pouco daquela a ampliação daquela coisa que o Bessa contou. Eu não estou fazendo piada. É cogumelo. Não fica me olhando com essa cara de quem come cogumelo. Não tem aqui na livraria. Encomendem, gente. Bom, tem um moço que queria fazer mais uma pergunta. E acho que uma faca é um instrumento, né? Pode usar para matar, para trabalhar, para cortar um pão, né? A engenharia está aí, pode ser para fazer o bem ou pode fazer o mal. A cultura está aí também, a ciência está aí para isso, né? Na tua caminhada, porque a cidade está aí, não vai sair a cidade. Né? Na tua caminhada, pensando em redução de danos, que tipo de exemplos que você já viu foram interessantes de redução de danos em cima da temática que você está abordando? Não, porque a gente caminhou em lugares diferentes. Eu caminhei na floresta, ele caminhou em Nova York. Você quer falar? alguém quer fazer alguma última? Eu gostaria de fazer a saudação aqui. Mais uma exortação e uma saudação. Boa noite, eu me chamo Marcos Americano e essa é a primeira reunião de pessoas que eu faço depois da vitória. É muito auspicioso estar aqui com um representante querido de ginásio. Tenho que confessar bem da verdade que eu não vi o filme, porque estava lotado, eu não consegui entrar. Pelo menos pelo debate eu vou ficar. E fiquei pensando assim, de fazer uma exortação, né? Assim, o que a gente podia fazer, né? Nosso conforto aqui com essa bolha da Zona Sul, né? O Sport Net Fio. Por exemplo, quem sabe, decretarmos, doravante, não comermos mais hambúrgueres, nem carne vermelha. Né? Vamos decretar isso, vamos fazer um esforço pelos nossos bisnetos. Né? Não vou mais comer carne, por exemplo. O outro poderia ser não ligar mais televisão. Né? É isso, não compra ouro. Né? Não ligar mais televisão. Né? Vem mais aqui na Brooks comprar um livrinho. Né? Não vê mais televisão, não liga mais televisão. Eu, por exemplo, dei essa minha cota, eu não acompanhei, a semana aqui de prova, a apuração dos votos. Eu fiquei lendo, Gessé de Souza. Né? Eu fiquei esperando os gritos, claro, coração na boca. Eu estava querendo ouvir o gol. Começarem a gritar, né? Estava silêncio desgraçado. Eu lá lendo a mesma página, meia hora na mesma página.
né? Esperando o grito sair, né? Entrar nas escolas, que a professora falou, eu sou do teatro, eu vou oferecer isso agora. Eu vou lá para as escolas, bater na porta, vou oferecer para as escolas, né, um solo que eu criei na pandemia, né? Então fica essa proposta aí. No Meet, no TV e no escola. E muito obrigado para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado a todos por ter assistido o filme, por ter ficado aqui conosco até agora. Realmente é muito gratificante estar aqui com todos vocês também. E eu, outra vez reiterando, ajuda a divulgar o filme nos seus Instagrams, seguem a gente, vamos tentar levar essa mensagem a outras paragens. Né? E leiam Cogumelos no Fim do Mundo. E leiam Cogumelos no Fim do Mundo. Não assista a TV. Obrigado.